de verdade Deus quer fazer. Às vezes Deus quer mudar a nossa maneira de pensar para que a nossa convivência seja uma convivência saudável e abençoada e abençoadora das outras pessoas. Simão passou muitos dias na casa do Simão curtidor, convivendo com aquela realidade, porque Deus queria transformar a sua maneira de pensar. Quantos filhos que já deixaram a casa do pai e da mãe, já se tornaram uma só carne com a esposa, mas ele continua cobrando da esposa a mesma forma de tratamento que ele recebeu da mãe. Ele não renovou a sua mente ainda para uma nova relação. Ele ainda não conseguiu compreender que ele está agora constituindo uma nova família, uma nova casa, com uma nova forma de vida, claro que com os mesmos princípios e os mesmos valores, mas de uma forma diferente. Ele precisa se renovar na sua maneira de pensar. Em nome de Jesus. Amém? Diga, muitos dias. O tempo que eu passei em Moçambique, que foi o tempo mais longe da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, foi esse período de 20 dias. Eu achei que era uma eternidade. Então, para mim, foram muitos dias. Só que quando a Bíblia fala de muitos dias, isso pode representar anos. Não acredito que tenha sido assim em relação a Pedro e a casa de Simão. Mas muitos dias podem representar quanto tempo Deus precisa para mudar a tua maneira de pensar. Às vezes você precisa estar muitos dias na casa de Simão até a sua mente ser renovada. Quanto mais rapidamente você se expõe à transformação, mais rapidamente Deus vai te tirar da casa de Simão curtidor. Mas às vezes demoramos a aprender a lição e nos deixar transformar e renovar por Deus. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa Deus que enjogue, não somente edificar, não somente reconstruir, não somente ressuscitar, mas deixa Deus que enjogue transformar a sua maneira de pensar. Em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu vizinho, enjogue a transformação. Amém? Você só vai poder ser um instrumento de Deus para a salvação de vidas se você se deixa transformar. Mas a Bíblia nos diz que estando ainda Pedro em Jope, lá em Atos 10, de 10 a 15, a Bíblia nos diz, Atos 10, 10 a 15, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Do que o Senhor está falando? Estava dizendo o seguinte: Pedro, você tem vivido na sua religiosidade, e na sua religiosidade você tem feito acepção de pessoas. Você tem abençoado somente os judeus e considerado todos os demais imundos. Mas isso que eu te dou essa visão: animais que você considera imundos, e eu estou te dizendo, mata e come. Senhor, não vou comer. É animal imundo. Não considere imundo o que eu purifiquei. O que o Senhor está dizendo? Vai bater na tua porta
ele não é judeu, mas ele está reunido com a família toda, ele está com os amigos íntimos, ele está ávido por ouvir de Deus, por ouvir do Evangelho. Pedro, se você não é transformado na sua maneira de pensar, você vai fechar a porta da salvação para essa família e para o mundo gentil. Mas se você se deixar transformar, você vai ser um instrumento e vai ser uma porta de salvação para as outras pessoas. Ele entendeu a mensagem. Cornélio enviou os seus emissários e Pedro aceitou ir com eles. E chegando na casa de Cornélio, encontrou Cornélio e sua família, os seus amigos reunidos, e ali pregou o Evangelho. E quando chegou no ponto em que Jesus morreu por nós, o Espírito Santo de Deus desceu sobre toda a casa. Eles foram salvos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados nas águas. E então, a partir de Jope, Pedro foi enviado aonde Cornélio estava. E naquele lugar houve salvação. Não há salvação sem transformação. Se eu não tenho sido Jope, porta de salvação para as outras pessoas, é possível que primeiro eu não tenha sido transformado. Quando eu sou transformado, nos meus dias na casa do Senhor, então eu posso ser porta de salvação para as outras vidas. Deixa Deus transformar a sua vida. E você vai perceber que o seu ministério será uma porta de salvação para os outros. Deixa Deus transformar o teu casamento. E então o teu casamento vai ser porta de salvação para muitas outras famílias. Pastor, não depende de mim, eu tenho feito de tudo para salvar o meu casamento. Fica tranquilo. Seja você transformado. Se não depende só de você, não fica também levando a culpa. Se não depende de você, seja você transformado. Deixe que Deus cuida de todos os detalhes. Mas no que depende de você, muda a sua forma de agir, de pensar. E então Deus vai te usar para ser porta de salvação para todas as pessoas que passarem pelo teu caminho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas em último lugar, Jope é conhecida por uma experiência muito interessante. Quem já ouviu falar do Jonas que foi engolido por um grande peixe? Quem já ouviu falar? Para onde você acha que ele foi antes de fugir da presença do Senhor? Para Jope. Lá em Jonas 1, versículo 3, a Bíblia diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para Tarsés, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que o Senhor havia dito a Jonas: Jonas, eu quero que você pregue em mim. E o que Jonas fez? Desceu a Jope, e lá em Jope, em vez de comprar a sua passagem para Nínive, comprou a sua passagem para Tarsis, o extremo oposto, para fugir da presença do Senhor.